Olá, tudo bem? Estamos aí para mais uma edição do nosso podcast Além da Trilha. O programa, como você já conhece, ele tem o objetivo de trazer personalidades, pessoas bem-sucedidas, né, que têm uma história de vida interessante para poder ser inspiradora para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. E hoje é com muita satisfação que nós estamos recebendo aqui no nosso podcast Além da Trilha o Tiago Barros, que é diretor-geral da Quimera Brasil, situada aqui em Barbacena. O Tiago, ele é formado em Engenharia e Produção, né, pela Universidade Federal de Ouro Preto, com pós-graduação em Engenharia Metalúrgica. Ele iniciou sua carreira, como disse, né, o nosso objetivo aqui é conhecer essas experiências de vida importantes. Ele começou como trainee, né, engenheiro de vendas, e ao longo da sua trajetória ele ocupou posições estratégicas. Foi gerente de marketing, gerente de produto, diretor comercial e desde 2020 assumiu a posição de diretor-geral da unidade do Brasil da maior produtora global de carbeto de silício, a Quimera Internacional. A empresa anteriormente, aqui em Barbacena principalmente, nós conhecemos como Casil, muita gente ainda hoje chama de Casil, né? Ela foi fundada em 1979 e adquiriu relevância global com a sua incorporação pela Saint-Gobain em 1999, 2 anos depois. Em 2019, foi adquirida pela Faiven e em 2024 integrou-se ao grupo Quimera Internacional, consolidando-se como referência em inovação e materiais avançados. E ao longo da nossa conversa aqui nós vamos entender um pouco mais o que seriam esses materiais avançados. Hoje a empresa ela emprega cerca de 400 pessoas direta e indiretamente aqui em Barbacena, na região, impactando positivamente mais de 1.500 pessoas, incluindo famílias e comunidades locais. Além disso, a Quimera desempenha um papel essencial na geração de empregos, arrecadação de impostos e no desenvolvimento socioeconômico da cidade e da nossa região. Ela é também conhecida por sua forte responsabilidade social e ambiental, que é um tema hoje que preocupa, né? Em nível mundial, inclusive agora na eleição do Papa, falou-se muito sobre essa questão ambiental, né? Queria-se também um Papa que fosse preocupado com essa questão. Por meio de projetos voltados à educação, a empresa estabelece parcerias com escolas locais e apoia campanhas de inclusão e solidariedade. No âmbito ambiental, realiza ações como o plantio de árvores, reforçando seu compromisso com a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade. O Tiago Barros, que nós vamos conversar com ele é natural de Muriaé e há 14 anos, já 13, 14 anos, reside aqui em Barbacena com a sua família. Casado, tem 2 filhos, né? Três filhos. Agora a mais nova, né? Vai completar um ano. E além da sua trajetória pessoal inspiradora, né? Que tenho certeza que vai inspirar muitos daqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo, Tiago Barros é casado com a Priscila, né? Como disse, pai de 3 filhas. Ele demonstra equilíbrio entre a vida pessoal e profissional com dedicação, exemplo e liderança. Satisfação em recebê-lo aqui, Tiago, para a gente bater esse papo, conhecer um pouco mais da empresa que você dirige, da sua vida pessoal, da sua trajetória profissional. Prazer todo meu. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui nesse dia e aproveitar para cumprimentar todos os ouvintes que vão nos acompanhar aí nesse bate-papo. Muito obrigado. Como falamos, vamos falar da Quimera Brasil, né? A antiga Saint-Gobain de Barbacena, como muita gente deve conhecer. A Quimera passou por importantes mudanças nos últimos anos. Como você avalia o atual momento da empresa no Brasil após a integração ao grupo Quimera Internacional? Bom, como foi bem colocado, né, a nossa empresa passou por uma recente mudança, né, de controle acionário. E essas mudanças a gente está exatamente nesse ano de 2025 focando muito nas buscas de sinergias entre as diversas unidades de negócio que o Grupo Quimera possui em todo o mundo. Então a gente vê muitas oportunidades que a gente pode aproveitar para expandir a nossa atuação em outros mercados que a gente ainda não está presente e até de trazer outros produtos que já pertencem ao Grupo Quimera International para atendermos ao mercado brasileiro. Então a gente vê essa aquisição como algo muito positivo para a nossa empresa, uma vez que a gente vai fazer parte de um grupo maior,
com mais produtos, né, disponíveis ao mercado brasileiro e ao mercado internacional. Então a gente vê isso com bastante otimismo e estamos trabalhando exatamente nessas buscas de sinergias entre as empresas. Aproveitando essa sua colocação aí com relação ao mercado internacional, a gente sabe que o mundo está vivendo uma nova ordem econômica, né, com as questões agora dos Estados Unidos com o novo presidente. Isso tem influenciado, vai influenciar positivamente, negativamente a atividade da empresa? A gente está atento, né, a essas questões que impactam o mundo inteiro, não seria diferente com a nossa empresa, né, com o mercado que a gente atua. Num primeiro momento, a gente está buscando as oportunidades que essa turbulência pode trazer para o nosso negócio, uma vez que a gente é o maior produtor global do produto carbeto de silício. A gente vê um agravamento dessa crise Brasil-Estados Unidos pode fazer com que o mercado americano busque alternativas fora da China. E a gente se coloca presente nesse mercado como uma alternativa viável, economicamente viável, com qualidade, que a gente possa aumentar a nossa participação em mercados importantes, como é o mercado dos Estados Unidos. Por outro lado, a gente também acompanha com preocupação quais que vão ser as reações, né, dos outros países nesse contexto global. A gente tem receio que isso possa trazer uma recessão no mercado global e, em consequência, o consumo cair. Isso pode ser um agravante negativo. Então, a gente está tentando fazer um mapeamento das oportunidades, mas também olhando os riscos para o nosso negócio nesse contexto global tão instável que a gente está vivendo nos dias de hoje. Nesse cenário, a competitividade ela é fundamental, né? Quais são os diferenciais da Quimera no mercado de materiais avançados e qual é o papel, você acabou de citar aí o carbeto de silício, nesse cenário? Bom, a Quimera ela tem um portfólio completo de materiais minerais que são utilizados em várias indústrias, em segmentos que estão em crescimento. Né? O carbeto de silício, que é um material que é produzido aqui em Barbacena, na qual a planta aqui de Barbacena, uma das maiores plantas do mundo, produtora de carbeto de silício, a gente tem uma atuação em mercados que são muito inovadores, né? A citar alguns exemplos deles. A gente tem um mercado de semicondutores, né, que utiliza carbeto de silício como matéria-prima para a produção de baterias de carros elétricos, para toda a tecnologia de 5G. Então, a gente vê que tem muitas oportunidades de negócio para o carbeto de silício, que é um material produzido aqui no Brasil. E a gente entende que a Quimera também... E esses materiais, eles são produzidos também aqui? Sim, a gente tem operações no Brasil, outras 2 operações na Noruega e uma operação na Bélgica. Né? Todas essas operações produzindo o material carbeto de silício e atendendo aos diversos mercados. Esses mercados que são mais inovadores, a gente vê grandes oportunidades, porque são mercados que têm demanda crescente e a gente se coloca nesse mercado como um fornecedor de qualidade. A gente prima por isso, de ter produtos de qualidade para atender o mercado de maneira sustentável, buscando sempre a inovação. Então, a gente se coloca no mercado dessa maneira. Além de continuarmos a atender os mercados já tradicionais que consomem carbeto de silício. Aqui no Brasil são mercados muito fortes, o mercado do aço, o mercado da fundição, o mercado de produtos refratários, produtos abrasivos, que são mercados que tradicionalmente consomem carbeto de silício, que a gente, como líder de mercado, também temos a estratégia de continuar atendendo. A presença de uma empresa desse porte, né, numa cidade, num município igual Barbacena, traz um impacto econômico muito grande, né, não só para o município, mas para toda a região. Como que você vê esse impacto na comunidade local e regional? Eu vejo que a nossa presença, né, na cidade como Barbacena, ela vai além, né, da produção, além da geração de emprego, do pagamento de impostos, porque a gente tenta, né, ao longo desses 46 anos que a empresa já está instalada aqui em Barbacena, a gente sempre tenta buscar uma relação íntima com a cidade, buscando fazer parte dos movimentos, sejam educacionais, sociais, de meio ambiente, porque a gente entende o papel da indústria nesse contexto. Então, a Quimera não é diferente, a gente busca, temos um planejamento anual para isso, e a gente busca a todo momento estar integrado com a sociedade, fazendo parcerias, né? A gente acredita que sozinho fica mais difícil, então a gente tenta, junto ao poder público, junto à sociedade civil, outras entidades, de fazer parcerias em projetos que a gente acredita que está dentro do propósito que a empresa também quer para a sociedade na qual a gente está inserido. Então, a gente tem essa relação muito forte com a comunidade de Barbacena, já há 46 anos aqui, a gente fala lá dentro da empresa que, né, Barbacena é a nossa casa. Você tem 13 anos aqui da cidade, já conhece bem a cidade? Sim, eu tenho 20 anos na empresa, mas os últimos 13 anos morando aqui em Barbacena, então constituindo minha família aqui, então já tenho uma boa relação com a cidade, com as pessoas, né? Estou me
sou ambientado já com a cidade de Barbacena e gosto muito, né, da convivência aqui com as pessoas de Barbacena e com a atmosfera aqui da cidade. Como é que é a questão do nível de empregabilidade da empresa, né? Graduação, técnico, o que é a mão de obra mais exige lá? Sim, a gente tem em todos os níveis, né? A gente, obviamente, tem uns quadros técnicos que requerem, né, formação técnica ou formação de engenharia, além das demais formações também, administração, contabilidade, né, a parte mais de recursos humanos. Então, a gente vê que a gente tem um portfólio completo, né, de empregabilidade. Temos a parte operacional, precisamos de operadores também para a operação. Então, é de uma maneira muito completa, a gente busca realmente, tanto na contratação quanto na formação das pessoas que já estão conosco, de também contribuir para a formação profissional das pessoas que estão junto conosco lá, independente do nível que ela ingressa na empresa. E o fluxo de permanência desses profissionais da empresa é grande? É bem elevado. A gente tem muito orgulho disso, porque a gente tem colaboradores lá na empresa hoje já com mais de 30 anos de empresa, e isso mostra que é um ambiente agradável de trabalho, que as pessoas gostam de estar lá, e a gente busca isso, né, que a gente faça a atração do profissional, né, no processo seletivo, que a gente possa trazer bons profissionais. A gente busca contribuir para a formação dessas pessoas e que eles continuem conosco, para contribuir para a empresa e que a gente também possa contribuir para a continuidade da formação. Continuidade. Exato. Existe alguma área específica que você tenha mais dificuldade de encontrar um profissional? Olha, o mundo tem passado por ciclos, né, que colocam desafios nesse sentido de contratação. A gente vê áreas, por exemplo, que recentemente foram muito demandadas no pós-pandemia, que foi a área de tecnologia da informação. Então, é uma área hoje com maior dificuldade, até pelo contexto de trabalho remoto. Em alguns casos, a gente tem alguma possibilidade de trabalho remoto, mas não em todas as funções. Então, a gente acaba enfrentando um pouco essa dificuldade. E em algumas áreas mais especializadas, na área de pesquisa e desenvolvimento, que a gente requer um profissional com uma capacidade, uma experiência técnica no mercado específico, como é o nosso, então a gente tem uma certa dificuldade, mas temos uma busca aí constante junto às universidades, né, da região e também de fora, buscando esses profissionais que requerem uma especialidade um pouco maior. E há também na empresa o intercâmbio profissional entre profissionais que estão atuando em outros países? Sim, a gente, por fazer parte de um grupo multinacional, com operação em outros países, a gente sempre tem essa troca. A gente tem, por exemplo, exemplos de profissionais aqui, né, da unidade de Barbacena, que atuam diretamente, seja no nível corporativo da empresa, seja em outras plantas. Nesse momento, nesse ano de 2025, a gente tem uma profissional nossa que está, durante 6 meses, atuando na nossa operação da Noruega, dando um suporte na área financeira. Então, a gente tem esse intercâmbio, seja de países, mas também de funções. Muito bem. Você falou aí que a empresa está muito bem, né? Está vivendo um momento muito bom. Você está aqui há 13 anos. Nesses 13 anos, você teve algum momento que houve algum revés assim que você achou que realmente pudesse prejudicar o funcionamento? A gente passa por crises, né? E o mais importante que eu vejo é a gente poder se adaptar rapidamente, tomar as ações que são necessárias para essa adaptação. Então, a gente teve, desde a minha época aqui nos últimos 20 anos, que eu me recordo bem, a crise financeira lá de 2008, 2009 foi uma crise muito forte, que a gente teve que, né, ter ações bastante duras, né, para poder passar por aquele momento. Na sequência, nós tivemos uma crise ali também em 2016, uma crise muito pesada, mais local no mercado brasileiro, na qual também a gente teve que se adaptar. E mais recente, a pandemia, né? Acho que a pandemia pegou o mundo inteiro de surpresa. A gente teve que tomar medidas. Vocês tiveram que paralisar a produção? A gente não chegou a paralisar a produção, mas tivemos diversas medidas, né, de contenção, seja colocar as barreiras protetivas físicas, né, com relação à circulação do vírus, mas também fazer testes em massa com 100% dos colaboradores, fazer isolamento de áreas, fazer trabalho remoto. Então foram várias ações que tivemos que colocar em prática para poder passar por aquele momento desafiador, no qual a gente não conhecia, fomos aprendendo junto e também adaptando a nossa operação às realidades dos mercados nos quais a gente atende. A gente teve clientes que pararam 100%, então a gente teve que adequar a nossa estrutura produtiva também para poder aguardar o momento em que eles estariam retornando às atividades. Então, eu vejo que o mercado nos apresenta vários desafios. A gente tem que estar realmente muito resiliente e ser rápido, né, nas tomadas de decisões, nas adaptações, para poder enfrentar aquele momento que, certamente, fazendo isso, a gente sai dessas crises ainda mais fortes. Né? A empresa ela tem clientes hoje em todas as regiões do país?
Sim, a gente atende 50% a 55% da nossa produção aqui de Barbacena fica no mercado brasileiro, os outros 40%, 40% a 45% na exportação. Aqui no Brasil temos clientes praticamente em todas as regiões, um foco muito grande na região Sudeste e Sul, porque é uma região mais industrializada, mas também temos clientes no Nordeste, no Norte, então é bem diversificado. E na exportação também, exportamos para o mundo inteiro, temos clientes aqui nos diversos países aqui da América Latina, Estados Unidos, Europa, Japão, China, Índia. Então é um atendimento global dentro desse portfólio de produtos na linha de carbeto silício que a gente atende. Até mesmo pela a própria atividade da empresa, né? A questão da responsabilidade ambiental é um dos pilares dela. Você mesmo já falou sobre isso aí. Eu queria que você falasse quais são as iniciativas que você destaca que a empresa desenvolve. Ok. Bom, na área ambiental eu vejo um ponto muito forte. A gente tem um planejamento de plantio de árvores. Então, nos últimos 3 anos, a nossa unidade plantou mais de 115 mil mudas de árvore no entorno da fábrica, né? A gente já tem uma área verde muito extensa, né, na nossa área ao redor da fábrica, e nos últimos 3 anos a gente plantou mais 115 mil mudas, é um valor bastante expressivo, né? Elas estão crescendo, né? A gente consegue acompanhar e a gente acredita que isso traz um benefício para o meio ambiente como um todo. Além disso, a gente firmou uma parceria há 3 anos atrás com a própria Prefeitura de Barbacena para poder revitalizar o Horto Florestal ali de Pinheiro Grosso, no qual a cada ano a gente faz doação de 10 mil mudas para toda a comunidade de Barbacena e região. Então a gente trabalha aquele espaço também como um espaço para ser um espaço de educação ambiental. Então a empresa participa de todos os eventos que são promovidos aqui na região no meio ambiente. Né? Semana no Meio Ambiente vai acontecer agora, já em breve. Então a gente é parte desse projeto, dando palestras, fazendo doações de mudas, tentando trazer a consciência ambiental não só para a nossa comunidade interna, nossa população interna, mas para toda a população de Barbacena, com foco nas crianças, porque a gente acredita que isso vai trazer a sustentabilidade para a questão ambiental. E essa foi uma questão sempre defendida pela empresa? Sim, a gente sempre teve um foco, né, desde da era da Saint-Gobain, de trabalhar a questão que a gente chama hoje, né, está muito à tona aí o termo ESG, né, que é meio ambiente, social e governança. Então, o E do ESG, que é a parte do meio ambiente, a gente sempre atua muito fortemente e estamos sempre buscando projetos nessa área de melhoria, tanto internamente para a nossa operação, mas também para o entorno na comunidade que a gente está inserido. Vamos falar um pouquinho também de sucesso profissional de carreira. Não é fácil estar também numa posição, né, numa direção, à frente de uma empresa com essa responsabilidade, com essa importância que ela exerce, apesar dela estar numa cidade, né, do interior do estado, mas a gente percebe que é uma grande empresa, não só em nível nacional, mas em nível internacional. A sua trajetória, nós falamos um pouquinho dela aqui, é marcada por uma ascensão constante e sólida, né? Você começou como trainee, foi se desenvolvendo. Como que você destaca, relata para a gente esse início da sua carreira e o que mais marcou o seu período? Bom, como foi colocado, né, no início, minha formação é em engenharia, me formei lá em Ouro Preto e logo no início da minha carreira eu tive a oportunidade de ingressar aqui na então Saint-Gobain, em 2005. Ingressei como trainee na área de vendas e para mim foi uma oportunidade muito boa, porque trabalhar na área de vendas, ela ampliou muito a minha visão sobre o que era o produto, mas também o mercado de atuação do nosso produto. Então isso me trouxe muitas oportunidades. Você conhece o que o cliente quer, o que ele está esperando do produto. O que ele está esperando do produto, quais os possíveis mercados potenciais que a gente pode buscar para oferecer o produto. E isso acaba que você tem que ter uma visão muito sistêmica, muito abrangente de tudo que é o entorno do produto que a gente faz aqui em Barbacena. Então, acho que isso foi um ponto muito importante para o desenvolvimento da minha carreira. E, obviamente, na sequência, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em engenharia metalúrgica, que também trouxe mais conhecimento técnico para que eu pudesse alavancar, né, a minha progressão de carreira. Então, eu desenvolvi, né, boa parte da minha carreira até então na área comercial. Eu tive diversas posições dentro da área comercial, com atuação tanto no mercado doméstico quanto na exportação. Também você atua na área de marketing. Na área de marketing também. E por fim, agora, né, como diretor-geral desde 2020, é um desafio muito grande, mas aí eu acho que ainda é um desafio, né, sempre é um desafio dia a dia, mas eu acho que o diferencial é você estar cercado de pessoas muito boas, tecnicamente, competentes, éticas,
confiáveis. Eu acho que esse é o grande diferencial que eu tive no momento em que eu assumi esse desafio como diretor-geral, por saber que ao redor eu tinha pessoas muito competentes. Você acredita naquela máxima, né? O sucesso do líder é o reflexo da sua equipe, né? Com certeza, acredito muito nisso, porque se eu não tivesse consciência que eu estava cercado de boas pessoas, talvez eu teria um certo receio de assumir uma posição tão importante, num momento tão difícil que foi justamente no meio da pandemia, né, em 2020, e por eu ser já um profissional que fazia parte da equipe, eu já tinha bastante tempo já na empresa, e por conhecer os demais profissionais que estavam junto conosco naquele momento, aquilo me deu bastante confiança de poder aceitar aquela posição e trilhar junto com eles o desenvolvimento que a gente está fazendo com a empresa até então, passando por essas mudanças de controles acionários, passando por crises, momentos difíceis no mercado global, mas sempre atuando com bastante dinâmica para poder fazer o melhor para a empresa. É mesmo para inspiração, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, estão nos vendo aí, assistindo o nosso podcast, ouvindo pela 93, que aprendizado, né, que você deixa aí para aquelas pessoas também que estão começando aí a sua carreira, que você destaca nessa jornada de trainee, agora diretor-geral da empresa? Bom, primeiramente eu acho que o profissional ele tem que buscar, num primeiro momento, a capacitação, né? Em qualquer área que ele vai atuar, eu acho que eles têm que estar dispostos a se dedicarem para se capacitarem, né? Buscar o conhecimento. E hoje o conhecimento ele é muito amplo, né? A gente tem um conhecimento tradicional, né? Para quem vai cursar uma universidade, vai fazer um curso técnico, tem essa área, né, de conhecimento, mas com o advento aí das redes sociais, todo o conhecimento que está disponível na internet, eu acho que tem um caminho ainda maior nessa busca de conhecimento. Então, o profissional ele pode somar aquele conhecimento tradicional ao conhecimento em áreas que ele pode buscar, né, de maneira independente, com toda essa oportunidade que tem, né, no mercado. Então, acho que esse é o primeiro ponto, é realmente se dedicar à formação. Num segundo ponto, é o esforço e dedicação que você vai ter que colocar naquilo que você acredita, naquilo que você está apostando para a sua carreira. Não existe sucesso sem você ter algum esforço adicional. Se você quer se destacar, você tem que pensar que você vai ter que se esforçar mais do que o outro. Você vai ter que abdicar de algumas coisas. Então, eu não acredito no sucesso relâmpago ou um sucesso sem um certo sofrimento. Você vai ter que passar por momentos de desafios e se esforçar e se dedicar mais. Então, esse é o segundo grande pilar. E o terceiro é você se cercar de pessoas boas, né? Então, na nossa formação profissional, na nossa carreira, a gente depara com diversos tipos de pessoas. A diversidade ela é muito importante, você não tem que buscar ter só pessoas iguais a você, mas tentar se colocar ao lado das pessoas que você vê que são pessoas que estão ali ao seu lado para poder construir junto com você. A sua resposta aí pode ter dado para nós aqui pistas para duas perguntas. Com relação à sua formação em engenharia e especialização, você acha que são dois fatores que contribuem e têm contribuído muito para que você possa desenvolver realmente um bom trabalho? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Primeiramente, a formação em engenharia, ela dá uma amplitude de visão. Pelo seu cargo, você poderia estar formado em administração. Eu poderia, né? Exatamente. Não é um pré-requisito, né, nessa função ser engenheiro. Mas eu acho que a engenharia, ela dá uma formação muito abrangente, né? A engenharia para solucionar problemas, né? O engenheiro, independente da área que ele atua, o foco é na solução de problemas. Eu acho que a engenharia traz isso para o profissional, independente da área que ele está atuando, ela traz essa formação e, no meu caso, eu acho que ajudou bastante. E na minha especialização, eu acho que ela teve um papel fundamental para que eu pudesse ter um melhor entendimento do que é tecnicamente o produto e o que é tecnicamente os requisitos dos clientes para o produto que a gente atende. Então, acho que essa dobradinha aí foi muito importante para a minha carreira. Na sequência, a gente, né, teve vários treinamentos que a própria empresa proporciona. Na verdade, essa educação é uma educação continuada, né? Continuada, exatamente. Ela não interrompe ali com a faculdade, com a pós-graduação. Eu acho que hoje em dia isso ainda está, né, mais motivado e mais forte, porque as oportunidades são muito maiores, né? Você acessa treinamentos online aí em todas as áreas de conhecimento de uma maneira muito fácil, né? Disponível. Então, para quem realmente está disposto, a busca do conhecimento ela é muito importante. No nosso caso, né, como uma empresa multinacional, eu sempre falo isso para os estagiários, a gente tem um programa de estágio dentro da companhia, um programa muito, muito forte, de 1 ano, um programa muito completo. Eu sempre falo para eles também, por ser uma empresa multinacional, tem que focar na língua inglesa, que é a nossa língua oficial dentro do
grupo, isso é importante também para poder ter o desenvolvimento de carreira dentro do grupo. E o programa de estágio, acho que ele alia muito realmente todo aquele entusiasmo, aquele conhecimento que os jovens trazem, com uma vivência que a gente oferece para eles do ambiente industrial, do ambiente empresarial, no qual eles realmente vivenciam, né, o que é o dia a dia de uma empresa. Então, eu falo muito isso, né, em relação à formação profissional com os estagiários que todo ano a gente recebe lá no nosso programa. Qual que é o índice de conversão, né, contratação desses estagiários dentro da empresa? Em percentual, não saberia te dizer, mas a gente tem bastante ex-estagiários que estão conosco até hoje, em cargos de liderança, né, isso é muito legal. E temos também outros ex-estagiários que, infelizmente, não estão conosco, mas a gente tem conhecimento que estão em cargo de liderança em outras empresas aí no Brasil todo. Então, isso é muito satisfatório para a gente fica orgulhoso de ver pessoas que começaram ali como estudantes conosco que hoje estão... Você se vê em algum momento, em algum desses profissionais ali, que você percebe que ele está crescendo, que ele está desenvolvendo, que ele é destacado? A gente consegue perceber. A gente consegue perceber que tem pessoas realmente que estão ali muito interessadas, não só dentro daquela área que ela está atuando, mas interessada em conhecer outras áreas. Então, a gente realmente vê esse espírito. Isso é muito interessante, porque a gente fala muito das gerações, né? A geração Z que está aí hoje, e eu acredito muito que eles estão realmente entusiasmados de poder ocupar o papel deles no mercado de trabalho. Obviamente, a gente tem que adaptar as realidades, eles têm que se adaptar à realidade das empresas, mas as empresas também têm que se adaptar a essa nova realidade das novas gerações que estão vindo e assumindo o seu papel aí no mercado de trabalho. Você teve um desafio até ainda maior, porque você assume a direção geral da empresa nesse momento de transição, né? Aquela que se torna a unidade brasileira, especialmente em um momento de transformação global da empresa. O que você coloca aí que foi o principal desafio seu nesse momento? Bom, um grande desafio pelo fato dentro desse contexto global, a unidade nossa de Barbacena é a única unidade do grupo no Brasil. Então, acho que isso por si só é um grande desafio, porque para um grupo de fora entender toda a complexidade que é o Brasil, principalmente, por exemplo, nos quesitos aí de tributação, né? A gente está passando aí por discussões no Congresso aí sobre reforma tributária, como que isso pode impactar as empresas. E toda a carga tributária que já é muito pesada no Brasil, isso é muito difícil para o entendimento de uma estrutura global que não tem presença no Brasil. Então, isso é um exemplo dos grandes desafios que a gente tem e de poder também trazer a confiança de um grupo internacional de que uma empresa local possa destacar nesse cenário. E nesse aspecto eu tenho muito orgulho de dizer que a operação aqui de Barbacena, dentro do contexto de carboidrato de silício, é a maior operação do grupo no mundo inteiro. Somos uma das maiores produtoras de carboidrato de silício no mundo. E dentro dessa aquisição recente que a gente teve pelo grupo Caimero Internacional, a planta de Barbacena é uma das maiores operações que o grupo tem no mundo também. Então a gente tem uma grande relevância e isso atrai, obviamente, pessoas para estarem aqui conosco, para tentar entender um pouco melhor. Isso por si só é um desafio também. São 3 unidades em nível internacional? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é a oportunidade dos profissionais aqui, que estão aqui conosco, também se destacarem no contexto global da empresa. Então, a gente tem essa interação muito dinâmica com todo o grupo e eu vejo uma exposição muito positiva de todos os nossos profissionais aqui dentro desse contexto global. E em outros países, a estrutura é a mesma? São 3 diretores gerais? Não, na verdade, a gente, dentro do grupo que a gente foi adquirido recentemente, a gente tem 3 divisões de negócios. Né? A nossa divisão assim que fomos adquiridos, a gente foi a 3ª divisão adquirida, então para cada divisão de negócio a gente tem um presidente global. Tem um presidente global. E você está submetido a esse presidente que está hoje... Exatamente, essa pessoa fica hoje na Noruega. E aí ele se reporta ao CEO global do grupo que está nos Estados Unidos. Sim. E esse presidente da Noruega, ele vem também aqui? Vem, presencialmente? Pelo menos uma vez por ano. Já tomou um cafezinho, pão de queijo, uma vacina? Já esteve aqui conosco em várias oportunidades, pelo menos uma vez por ano está conosco aqui. Já tivemos a oportunidade de apresentar a Barbacena para ele. Provavelmente levou em Tiradentes. Conhecer Tiradentes. Então... E qual que é a impressão que eles têm aqui do Brasil, principalmente aqui da nossa região? É muito positiva. O primeiro ponto de destaque que eu vejo é a questão do acolhimento, né, que eu acho que é natural do Brasil, do mineiro. Nossa região aqui não é diferente. Então, esse acolhimento das pessoas, acho que é o destaque maior. A culinária, sem sombra de dúvida, eles ficam encantados aí tanto com o nosso pão de queijo, nosso cafezinho, com toda aí a nossa culinária mineira, seja aqui em Barbacena, seja em Tiradentes. Então, eles ficam encantados com isso. Acho que realmente eles veem
como um local também seguro, acho que isso é muito importante também. O Brasil, infelizmente, com o contexto de segurança pública, é um país que tem um certo ponto de interrogação aí para as pessoas de fora, e eles conseguem visualizar que Barbacena é um local agradável e seguro, né, para poder ter uma operação e ter a garantia de que a operação vai estar transcorrendo sem maiores problemas. Em algum momento também você tem que estar lá na presidência. Sim, a gente tem também eventos fora, né, seja nos Estados Unidos, seja na operação da Noruega, então a gente está em constante contato com a estrutura global aí do grupo. Não só a minha presença, mas de pessoas do time aqui também. Local. Isso é importante, fazer esse intercâmbio. Exato. E realmente conhecer outras realidades, né? Exato, trazer, né, buscar investimentos para a planta do Brasil, né? A gente está sempre, por fazer parte de um grupo grande, a gente também tem a disputas internas em buscar investimento, buscar desenvolvimento para a planta do Brasil, e a gente tem conseguido, ao longo dos anos, ter investimentos na planta aqui do Brasil, buscando inovação, produtos inovadores, então isso é muito importante também para a gente. Ô, Thiago, e como que você consegue equilibrar, né, a sua vida profissional intensa, vida pessoal, esposa, 3 filhas e morando aqui em Barbacena? Eu acho que estar em Barbacena é um diferencial para poder conciliar isso, por ser uma cidade, como eu comentei, uma cidade segura, uma cidade tranquila, na qual a gente pode sair para o trabalho e ter segurança que a sua família está bem, né, seja em casa, seja, né, nas ruas aí de Barbacena, e também pelo fato da cidade oferecer a estrutura que se precisa para poder estar constituindo uma família, estar educando os filhos. Então, acho que isso é um diferencial positivo da cidade e eu fico tranquilo nesse sentido. O tempo é o grande desafio, né, de conciliar o tempo do trabalho com o tempo da família, o tempo para nós mesmos, né? Então, a gente tem que ser muito disciplinado nesse sentido. Eu tento manter uma certa rotina para que eu seja disciplinado nesse sentido. Tem tempo de levar a filha na escola? Levar na escola, então, por exemplo, como minhas meninas estudam na parte da manhã... Você falou que no Rabicó, né? No Criança Companhia. Criança Companhia ali no Como elas começam às 7 da manhã, então minha rotina diária é de tomar café junto com elas, levá-las para a escola e de lá eu sigo direto para o trabalho. E aí eu fico o dia inteiro fora, mas tento também, ao final da tarde, retornar e buscar nas atividades, né, várias atividades que elas têm aí na cidade, seja balé, natação, tento buscar inglês, tento estar presente no final da tarde também e aproveitar o tempo à noite em casa com elas, isso é muito importante. A sua esposa hoje, você falou que ela está cuidando minha esposa, das filhas, apesar de ser enfermeira, né? Isso, minha esposa é enfermeira, né? Ela formou aonde? Ela é formada lá em Ipatinga, é natural de Ipatinga, né? Teve atuação lá em Belo Horizonte também, depois que nós casamos, né? Estamos aqui em Barbacena. Tiveram que acostumar com o frio daqui, né? Porque eu sei de Muriaé, que é cidade quente, Ipatinga também. Exato, ambos de cidades quentes, né? Mas estamos aqui habituados em Barbacena. E a minha esposa atualmente está cuidando das meninas, né? Estamos com a bebê aí que vai completar 1 ano. Então é dedicação exclusiva, pelo menos nesse primeiro momento aí. Sua relação com Muriaé, né? Muriaé está aqui na região da Zona da Mata, né? São cidades próximas aqui. Você ainda tem familiares? Meus pais, né, ainda moram em Muriaé. Eu tenho uma irmã que mora lá em Muriaé também. Então a gente tenta estar presente na medida do possível, né? Nos feriados, né? Quando dá uma oportunidade de finais de semana, de estar presente lá para poder estar junto com a família, e tem muitos amigos ainda que estão lá, então a gente tenta essa presença e trazê-los para acabar a Barbacena também de vez em quando, para que eles possam nos visitar aqui. Tiago, nós estamos aproximando aí do fim desse bate-papo nosso, dessa conversa importante que tivemos aqui. Você falou dessa empresa que ela é tão relevante para o cenário econômico de Barbacena, social, essa questão ambiental, né? Eu gostaria de deixar aí aberto os nossos microfones, né, do programa Trilhas, para que você possa falar alguma coisa a mais aí da empresa. Tá certo. Bom, primeiro quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho da empresa, falar um pouquinho da minha trajetória pessoal e profissional. É uma oportunidade muito grande para a gente. Fazer um agradecimento em nome de toda a diretoria da empresa e dizer que a Cainera, né, é uma empresa que já está aqui há 46 anos em Barbacena, com os diversos nomes aqui passando, desde Casil, Sangoban, Five, agora a Cainera. É uma empresa que está de portas abertas. Inclusive, nós, esqueci de comentar, nós temos um programa interno lá na empresa chamado Programa Portas Abertas, com o intuito de receber, sejam as entidades, sejam as pessoas, os órgãos públicos, para que eles possam conhecer um pouco mais da empresa, conhecer o que nós fazemos, o que a gente produz, que mercado que a gente atende. A gente acredita que essa relação muito próxima com a comunidade é importante para que a gente possa continuar trilhando a nossa operação aqui em Barbacena com sustentabilidade e em parceria com a comunidade de Barbacena. Então, eu faço o convite
para todos que tenham interesse de conhecer um pouquinho mais da empresa, que façam contato conosco. A gente sempre faz um planejamento para poder recebê-lo da melhor maneira possível. Acho que isso é importante, porque a empresa, como ela fica ali na BR, né, no sentido São João del Rei, um pouco afastada, as pessoas têm uma certa curiosidade, né, do que ela produz. Sim. Isso é muito importante. A gente tem, né, tanta oportunidade de poder apresentar lá na empresa o que a gente faz. A gente tem um showroom lá dos produtos que a gente produz, os mercados que a gente atende. Então, tem vários produtos aí que estão no nosso dia a dia que são produzidos com matérias-primas que saem aqui de Barbacena. Então, acho que é bacana que a população que tem interesse em nos conhecer, que façam um contato conosco, que a gente possa estar de portas abertas e vai ser um prazer recebê-los. Bem, nós conversamos aí com o Thiago Barros, né, que é um importante diretor-geral aí da Quimera Brasil, antiga Sangoban, para que as pessoas possam sintonizar melhor. Muito obrigado, uma história de vida realmente inspiradora, não só profissional, como familiar. A gente quer desejar sucesso, né, na direção da empresa, que é importante para a nossa cidade, sucesso na sua vida profissional e na sua vida pessoal, e agradecer aí pela sua disponibilidade de estar aqui, contribuindo, compartilhando com a gente essa história que acredito que vai inspirar muita gente aí que está começando na sua vida profissional e também nas questões pessoais. Muito obrigado de novo pela oportunidade, foi um prazer, foi um bate-papo tranquilo, né, descontraído. Acho que a gente conseguiu abordar vários temas que estão aí presentes no nosso dia a dia, então agradeço mais uma vez e vou estar sempre disponível, sempre que precisar, para a gente poder dar continuidade nesse bate-papo. Muito obrigado aí, Thiago Barros. Desta forma, a gente vai encerrando mais um podcast. Até o próximo encontro.